Através do meu genro, ele conheceu a Bethesda, que era lá, na época acho que era no Marajoara. E ele falou dessa igreja e aí, como eu era de uma igreja tradicional, aquelas coisas costumeiras, que sempre as mesmas coisas, e a gente parece que fica com sede de novas, de outras coisas assim melhores para a parte espiritual da nossa vida. E fiquei conhecendo uma pregação do pastor Ricardo e comecei a ouvir, comecei a perceber coisas novas e boas para a minha vida, para a vida da minha família, e chegamos ao ponto de conhecer. E para encurtar aqui as minhas palavras, eu abri a porta da minha casa e começamos a nos reunir, que foi uma parte de pessoas foi para essa igreja, que era a Bethesda. E a gente começou, como lá era muito longe, começamos a nos reunir na minha casa e cresceu, tinha um bom número de grupos de pessoas. E íamos lá e ficava na semana na minha casa. E graças a Deus por ter conhecido essa igreja, acrescentou muito em minha vida espiritual. E hoje nós estamos aqui na CZZL, aqui na Vila Formosa. E é uma igreja que eu amo e eu sinto amor, sinto cuidado através dos nossos pastores, dos nossos líderes. E é isso, eu me sinto muito feliz e eu convido vocês que estão vendo esse vídeo, ouvindo o que eu estou dizendo, venha nos conhecer, venha fazer parte dessa comunidade, você vai perceber o amor de cada um de nós por todas as pessoas que comparecem aqui. Bom, como eu conheci a CCZL, no ano de 2000, eu li o livro do pastor Ricardo Gondim, que se chama É Proibido. E eu fiquei bem curiosa em conhecer a igreja e que ele pregava, e eu fui lá conhecer, eu fiquei apaixonada pela palavra, em como era a igreja, que era muito diferente da que eu fui criada desde de criança. E aí depois, como a igreja era longe, então a gente fazia reuniões na casa da minha mãe. E através dessas reuniões, começou a ficar muita gente, né? Começou a ficar pequeno o lugar também. E aí abriu uma filial aqui na Zona Leste. E a partir daí, depois, foi fundada, quer dizer, foi uma continuação, né, da Bethesda, que aí se criou a CCZL, que é hoje a igreja que eu sou apaixonada e que faz parte da minha vida. Eu cheguei aqui, na verdade, acompanhando uma pessoa, mas logo de início, pelas pregações, pelo discurso, né, visando exatamente a igualdade, foi o que me fez permanecer. Cheguei em 2013, por intermédio do ISEC, em busca de um respiro teológico, de um respiro de fé, espiritualidade. E tive uma pausa em 2017, retomei, 2016, retomei em 2018 e estamos aí desde sempre. Eu cheguei, acho que bastante tempo na comunidade, estou aqui desde quando a gente começou e foi uma chegada muito acolhedora, acho que a comunidade me viu crescer de certa forma, então foi um momento bem significativo para mim e para minha família. Bom, eu cheguei na comunidade CCZL através de um convite de um amigo meu, Antônio Pastor, que na verdade era da Bethesda, né? Depois da Bethesda nós tivemos essa divisão e estou na CZL. E se eu for contar o tempo de Bethesda, mais de 20 anos, né? Já para 25 anos. Nós chegamos na comunidade em 2013, através do pastor William, que me convidou para um culto de jovens numa quarta-feira. E aí nós começamos a frequentar a igreja nos eventos dos jovens, depois somente na Santa Ceia, e aí a gente foi conquistado e estamos aqui até hoje. Eu só vim como agregado, e aí fui ficando. Eu cheguei na comunidade mais ou menos ali em 2022, bem pós-pandemia, ou dentro da pandemia, pela internet. Conheci a comunidade através do Instagram, do Google, e para mim foi uma quebra de paradigmas, porque eu não imaginava que dentro de uma comunidade um tanto quanto tradicional,
nós tivéssemos tanta pluralidade. Então, para mim, isso foi uma quebra muito grande de paradigma. Eu cheguei na CCZL no meio da pandemia. Na verdade, eu assisti nos cultos online. Por intermédio da minha sobrinha, foi ela que me apresentou. Eu comecei a assistir, eu assisti o primeiro culto de 2021 online, 22, eu creio. E dali em diante, não perdi mais. Nós chegamos na comunidade em 2024, né? Eu fui muito encantado pelas redes sociais, com o trabalho que era feito aqui, com aquilo que era pregado, e aí decidimos vir conhecer. Chegamos nessa comunidade, como o Diego falou, em 2024, através de algumas lives que ele também assistia, e resolvemos comparecer em um desses dias, e desde lá estamos até aqui. Eu cheguei na comunidade em 2013, através do seminário, né, do ISEC na época. E na época, quando era Bethesda, eu costumo dizer que a Bethesda me salvou. E depois, obviamente, a CCZL me salvou. Bom, eu cheguei na comunidade através da indicação da Eli, que é uma amiga muito querida que eu conheço desde a adolescência. E o meu momento, eu estava vivendo um momento em que eu procurava um lugar onde eu pudesse vivenciar minha espiritualidade e também conviver com os irmãos e do jeito que eu sou, da forma com que eu interajo com o mundo. Eu cheguei na comunidade lá por volta de 2024, num contexto onde eu tinha acabado de me casar e minha esposa não se adaptou muito bem de onde eu vim, e até partiu dela buscar um lugar onde ela se entendesse bem com os conceitos e gostasse bastante, né? E a gente veio aqui como um teste e ela se sentiu muito abraçada, mesmo sendo de outra religião, ela gostou bastante e estamos aqui até hoje. Bom, eu cheguei aqui na CCZL através de uma amiga minha, Maria Isabel. Ela congregava nessa comunidade na época, conheci em 2017, mas eu só fui congregar como membro, participante ativa, a partir de 2020. Bom, eu cheguei na comunidade já tem por volta de 13 anos, no momento que eu estava desigrejada, a convite de uma amiga minha, a Lúcia, e desde então eu permaneço. Eu cheguei na comunidade em janeiro de 2020, um pouquinho antes da pandemia, e depois de 15 anos desigrejada, estava buscando um local que eu pudesse cuidar da minha espiritualidade. Eu cheguei nessa comunidade antes de chegar aqui fisicamente. Eu me encontrei com o Will uma vez, num congresso, o pastor Will, e o Will estava famoso, com Sim Pode Crer. Eu falei, aquele rapaz do Sim Pode Crer. Eu falei, cara, tudo bem? Sou o Sérgio e tal. E o Will me recebeu de um jeito tão caloroso, parecia que a gente se conhecia há muito tempo, e ele disse, vamos conversar, meu pastor está ali, o Daniel. E aí a gente foi conversar, e aí nós conversamos, e aí a gente almoçou junto, e a gente travou o primeiro contato. Dali para frente a gente foi se falando. Um dia eles me convidaram para falar aqui na igreja, eu vim, falei, no sarau. Vim até o sarau, a primeira vez que eu vim à igreja foi no sarau, e eu não podia deixar de aparecer, que eu amo cantar, e cantei, aí foi super legal, e aí a gente ficou conversando. Um dia eu vim pregar, e no ano passado, eu comecei a vir ajudar e a ficar aqui mais constantemente. E aí foi assim que eu cheguei. Foi assim que eu cheguei, desse jeito. Poxa, parece que a gente esteve aqui desde sempre, né? E voltando lá para trás, tentando rememorar, eu lembro muito bem que a gente foi muito bem acolhido na comunidade. Iniciamos nossa caminhada num pequeno grupo, ali em Itaquera, e eu acredito que isso fez toda a diferença para a nossa sustentação, para a nossa proximidade com a comunidade, né? E foi dessa forma mesmo que nos trouxe, no que nos tocou na comunidade há anos atrás, antes mesmo da gente se chamar Comunidade Cristã da Zona Leste, foi o acolhimento no pequeno grupo. Isso, e a procura também de uma espiritualidade com o pé no chão. Bom, nós chegamos na comunidade desde o início, né? Em 2016,
quando nós nos desligamos da Igreja Bethesda. Na época nós estávamos lá na Vila Manchester, né? Então nós passamos, né, naquela data a sermos a comunidade cristã na Zona Leste. E foi através de um abraço comunitário em que a gente instituiu, né, a nossa comunidade cristã na Zona Leste, a CCZL. A gente chega na comunidade por volta de 2013, 2014. A gente pega bem a transição, o início da CCZL, e a gente passa a gostar muito da forma que a teologia é pensada aqui. Bom, eu cheguei aqui na comunidade em 2011. Eu vinha da Bethesda lá do Marajoara. Vim aqui na comunidade, conheci a comunidade, ainda era Bethesda Zona Leste. E depois, obviamente, né, fiquei de 2011 em diante, e aí passei por todas as transformações da comunidade. Estou aqui até hoje. Eu cheguei na comunidade em 2015, através do Will. Estávamos começando o nosso namoro e foi numa festa junina. Foi bem bacana, achei diferente, pessoal animado, feliz e é isso. O que eu mais gosto da CCZL é a comunhão e as pregações que estão muito alinhadas com aquilo que eu acredito enquanto igreja, enquanto cristã, enquanto mulher, enquanto ser humana humanizada. O que eu desejo é que o mundo conheça a CCZL, porque é uma igreja necessária num dia, num momento, na atualidade em que a sociedade está tão perversa, adoecida, porque a nossa igreja ela é uma igreja que acolhe, que inclui, e a gente precisa disso. O que a gente mais gosta na comunidade é essa leveza da espiritualidade, com muita responsabilidade, esse exercício de não olhar só para o altar ou só para o alto, mas olhar para o lado, é onde o evangelho se multiplica. Acho que a parte do acolhimento também é muito importante, né? Porque tem pessoas feridas de outros lugares e aqui a gente encontrou uma maneira de levar a vida mais leve. Nos próximos 10 anos, eu desejo que essa comunidade siga crescendo internamente e depois, posteriormente, externamente, a gente consiga alcançar mais corações, mais pessoas, converter pessoas a viverem dessa forma tão bonita que é a comunhão que a gente aprendeu a viver aqui. Espero que a gente continue evoluindo, crescendo, mas principalmente que pessoas nos encontrem para poder viver de uma forma mais leve a sua fé. Eu desejo que a comunidade evolua por si mesmo, que as coisas melhorem, que mais pessoas venham aqui conhecer a nossa comunidade e que ela cresça por em si. O que eu mais gosto da nossa comunidade é o nosso relacionamento de amor, de graça, de acolhimento, de escuta, de ajuda. A gente se apoia muito, e isso é muito importante numa comunidade. A gente se conhece, fica muito próximo, isso ajuda a gente em todos os processos da nossa vida e é o que eu mais gosto aqui. Próximos 10 anos eu espero que a comunidade continue crescendo, pautado na graça, no amor de Cristo. Acho que a igreja, ela nunca, nesse contexto, né, a igreja nunca envelhece, ela amadurece. Então eu espero que a gente continue amadurecendo, que é isso que a gente tem feito, crescendo e amadurecendo o tempo todo. Nessa comunhão que a gente procura cultivar, procura manter, e isso é muito importante para nós. Eu gosto da forma como as pessoas acolhem umas às outras, de ser uma igreja para todas as pessoas e que todas as pessoas são bem-vindas. Eu desejo que essa comunidade cresça em membros, em qualidade, em todas as possibilidades. O que eu mais gosto da comunidade é a relação que a gente tem com o pessoal, né? A gente tem uma relação muito próxima, eu sinto que todo mundo é muito bem recebido, todo mundo se conhece, né? Então isso facilita bastante o convívio e a gente se sentir parte aqui da família da igreja. Eu desejo que a comunidade siga com os mesmos conceitos que ela tem e com essa característica, né, de todo mundo se conhecer, da gente se sentir parte da família, que eu acho que essa é a maior ponto forte da comunidade. O que eu mais gosto na comunidade é justamente poder vivenciar tudo que eu posso, tanto em termos de ministério, então sou do ministério aqui de música, né, da banda, mas também posso desfrutar ali
do Ministério de Espiritualidade e Intercessão, sem nenhuma restrição, né? Claro, com muita responsabilidade, mas podendo me manifestar da forma que eu sou. O que eu desejo para a nossa comunidade é que essas cadeiras se encham, que mais pessoas nos conheçam, que o Senhor venha acrescentando e que nós também possamos compartilhar fora daqui o que nós vivenciamos, que nós sejamos os responsáveis por trazer, assim como a Eli me trouxe, assim como com certeza outros irmãos agregaram, né, uns aos outros, e principalmente eu quero ver batismo aqui, pessoas se convertendo nesse lugar. Esse é o meu grande sonho. O que eu mais gosto na comunidade é o nosso acolhimento, e eu acredito muito que todas as pessoas que entram neste lugar saem totalmente diferentes. E foi isso que me conquistou, inclusive. Acho que o que eu mais amo na comunidade é a maneira como a gente acolhe as pessoas. E o que eu desejo para a nossa comunidade é que as pessoas possam nos conhecer de verdade. Eu já ouvi muitas pessoas falarem que elas não imaginam que esse lugar existe. E o que eu mais desejo é que a gente possa alargar as nossas tendas, sendo bem evangeliquez, e que as pessoas que gritam por esse lugar possam realmente nos conhecer. Então é o que eu desejo para os próximos longos anos de CCZL. O que eu mais gosto é exatamente as pregações. Hoje mesmo nós tivemos aí uma fala bem fora, né, do contexto bíblico, para finalmente entrar no conteúdo da palavra. Essa é a grande diferença na comunidade. Que a comunidade continue sendo igualitária, ou seja, abrindo as portas para todos. Venham que aqui vocês serão sempre bem recebidos. O que eu mais gosto aqui na CCZL é o acolhimento que eu sinto quando as pessoas chegam aqui. E que ela é acolhida independente da religião, da sexualidade, da cor, da raça. E então as pessoas são muito acolhidas aqui, com muito amor. Bom, o que eu desejo para os próximos 10 anos da CCZL é que a igreja cresça em espiritualidade, cresça em amor, e que seja uma igreja referência para a palavra de Deus, para a espiritualidade das pessoas e para o amor. É isso. Eu gosto do sentido de família, do sentido de leveza de ser igreja, da amizade e de estar sempre rompendo o paradigma e sempre disposto até mesmo a rever conceitos e sempre caminhando em frente. Eu desejo que a gente se mantenha em construção, que a gente não perca de vista que a gente está sempre aprendendo. A gente chega num ponto e sempre tem algo novo para aprender, para rever e para seguir. Sempre em frente, é isso. O que eu mais gosto da comunidade é que a gente se conhece muito bem, então todo mundo tem uma relação muito de amizade, a gente conhece cada um a história do outro, a gente participa cada um da vida do outro, e isso é bastante representativo e faz com que a gente seja acolhido e ao mesmo tempo consiga acolher as outras pessoas. Eu desejo para os próximos 10 anos que a gente continue alcançando pessoas, salvando vidas de certa forma através do nosso acolhimento, através da forma como a gente prega o evangelho, e que a gente consiga também evoluir enquanto comunidade, crescer enquanto comunidade e juntos construir novos sonhos e novos projetos. O que eu mais gosto da nossa comunidade é a comunhão. Eu gosto desse relacionamento, dessa integração que nós fazemos aqui frequentemente. Na verdade, é uma família, né? CCZL é uma família para mim, é uma rede de apoio, é o que sempre foi e o que sempre será. Quero muito que a nossa comunidade se expanda, que ela consiga alcançar pessoas que, assim como muitos aqui, assim como eu, chegaram fragilizados, chegaram machucados, e aqui é um lugar de cura, é um lugar de ver a vida de uma outra forma, ver o evangelho de uma outra forma. É isso que eu espero, que a gente alcance muito mais vidas, que a gente cresça e que tenhamos, enfim, a nossa sede própria. O que eu mais gosto é o encontro comunitário, né? A vida em comunhão, compartilhar, eu acho que é a marca principal do Evangelho. Isso me marca bastante. O que eu mais gosto daqui é, de fato, essa comunhão, né? As pessoas, elas estão sempre unidas, questionando se elas estão bem umas às outras, e isso acaba nos fazendo ter essa ideia de pertencimento.
Eu desejo vida longa, desejo crescimento, né? E que mais pessoas LGBTs possam conhecer esse espaço. Verdade. Também acredito que do mesmo jeito que nós chegamos aqui, que mais casais LGBTs possam acessar, né, essa comunidade, também se sentirem pertencentes e tenham oportunidades também no reino de Deus. As pessoas, a música, a palavra. De tudo, então, né? Resumindo. De tudo, resumindo de tudo. Mas eu acho que o acolhimento das pessoas, como as amizades são construídas, como esse afeto é construído, eu acho que é o que chama mais atenção na nossa igreja. Bom, eu desejo para a nossa comunidade prosperidade, que as pessoas que cheguem aqui sejam acolhidas, se sintam à vontade, enfim. Eu desejo que a gente viva aquilo que Deus sonha pra gente, que a gente seja próspero, que a igreja cresça, mas eu acho que mais do que tudo isso, que a gente experimente realmente a presença de Deus de forma muito viva, muito notória, que as pessoas que chegarem aqui, elas sintam isso de forma como elas nunca sentiram. E que elas sejam transformadas, né? A CCZL, a minha comunidade, representa um resgate da minha fé, porque eu estava desigrejada, eu estava muito abatida, muito entristecida, desanimada quando eu conheci a CCZL, conheci essa comunidade. Quando eu fui acolhida pelas pessoas, mesmo online, eu recebi um acolhimento que foi maravilhoso e quero isso para a minha vida inteira. O que eu mais gosto na CCZL é a liberdade que a gente tem de ser nós mesmos. A liberdade que a gente tem de caminhar com leveza, com tranquilidade, caminhar e exercer a nossa fé com essa tranquilidade. E o amor que as pessoas dedicam e compartilham nessa comunidade. Eu desejo que a CCZL cresça muito, que a CCZL alcance muitas vidas que ainda estão sofrendo pela perca da fé, pelas feridas que sofreram em outras comunidades, ou mesmo por nunca ter sido acolhida em nenhuma fé, né? Eu desejo que a comunidade cresça muito, muito e atinja muitas vidas. O que eu desejo é que continuamos nesse ritmo, com amor, demonstrando amor por todas as pessoas, incluindo qualquer pessoa, independente de gênero, de cor, e amar a cada um como Jesus nos ensinou, amar a cada pessoa como Ele nos amou. E eu desejo que a nossa igreja cresça, que as pessoas venham conhecer a nossa igreja, venham fazer parte dessa comunidade. Eu gosto bastante da comunidade, da comunhão que a gente tem. Eu participo do louvor, participo desse ministério, então a gente tem bastante comunhão, a gente tem ensaios, a gente tem a partilha do pão, a gente tem a partilha da palavra. Eu gosto também depois dos cultos que a gente se reúne, né, como família, à mesa para comer, para almoçar, para trocar ideia, partilhar também da palavra, partilhar de ideias. Eu acho isso muito bacana. Olha, para os próximos 10 anos eu desejo que a comunidade seja mais conectada ainda, né, com a comunidade, com o seu entorno, com os mais necessitados, também com aqueles que são excluídos, que a gente não viva isso só na palavra, mas a gente viva isso também nas atitudes, nas ações. Eu desejo que você também venha para cá, se achegue cada vez mais, porque a gente precisa de você aqui para fazer a diferença, aquela diferença que a gente tanto quer. Então venha fazer parte da comunidade com a gente. Por esses próximos 10 anos, eu quero que você esteja aqui com a gente. O que eu mais gosto da comunidade é essa possibilidade, essa pluralidade. Eu acho que o que eu mais gosto é o maior desafio, a pluralidade. Eu gosto, primeiro, do modo que a comunidade recebe e abraça, e o modo que a comunidade abre espaço para todo mundo. A comunidade sempre quer que todo mundo tenha um espaço, tenha voz, tenha expressão, e se preocupa todas as vezes que erra nisso. Todas as vezes que a gente
deixa alguém, puxa, a gente não considerou isso, ou isso não foi considerado, a comunidade se preocupa. Então, eu amo isso na comunidade, e eu amo essa multivocalização, essa ideia de que tem muitas vozes falando, e que tem sempre um trabalho de horizontalidade, de caminhada, de um ajudar o outro. E essa proposta que é tão desafiadora, que é, puxa, sermos uma comunidade de amigos e irmãos em Cristo. Amigos e irmãos, amigos. Eu acho que essa é uma das coisas que eu mais gosto aqui e que mais tem força de transformação na minha vida. Eu desejo que ela continue existindo com muita força e existindo de um jeito que a gente seja uma referência para esse bairro, para esse lugar, mas uma referência nessa cidade, seja uma referência de São Paulo para um lugar diverso, para um lugar que recebe família, que recebe pessoas, que recebe todo tipo de pessoa. Eu desejo muito isso. Desejo que a gente seja conhecido como essa comunidade que abraça, que cuida e que mais que isso, que faz transformações não sociais, mas espirituais, que trilha um caminho que faz convergir tanto os nossos anseios sociais como os nossos anseios espirituais, e que essas coisas sejam um corpo só, e que a gente tenha uma só mente e um só coração. Eu desejo que a gente tenha só uma mente e um coração. Eu desejo que isso aconteça conosco e que mais gente se achegue a nós e que a gente seja conhecido por se amar. Jesus ensinou a gente que os meus discípulos serão conhecidos por se amarem. Eu desejo muito que as pessoas se aproximem de nós dizendo assim, tem um pessoal ali que se ama e eu queria participar disso. Eu acho que o mundo precisa disso, essa cidade precisa disso. Afinal de contas, tem que haver amor em SP. O que a gente mais gosta na comunidade, eu vou falar da minha preferência. O que eu mais gosto na comunidade é porque aqui nós temos um ajuntamento de pessoas que se unem, que se amam, que compartilham das suas fragilidades e a gente se abraça e a gente comunga junto esse amor que vem de Deus através das nossas vidas. O que eu mais gosto na comunidade, acho que é uma das propostas logo no início, né? De sermos uma comunidade de fé que vive na leveza do Espírito, né? A gente não tem aquela cobrança, aquela forçação de barra em cima das pessoas, né? E também, claro, a comunhão, a amizade. Nós nos tornamos de fato irmãos, amigos. A gente se quer bem, a gente se deseja bem uns aos outros. Então, tudo isso eu acho que é muito importante, é o que eu mais gosto na nossa comunidade também. Eu desejo para a comunidade daqui mais 10 anos que a comunidade continue crescendo nesse sentido, crescendo em amor, crescendo em comunhão, crescendo também, né, em espaço, em número, mas que o reino de Deus permaneça sempre em nossos corações. Bom, além de tudo isso que a Vivian já disse, que eu também desejo isso, né? Esse crescimento, esse avanço, eu desejo que a comunidade ela não perca a sua essência, de ser uma comunidade leve, de sempre estar propondo um pensamento mais aberto, uma mente mais aberta, sempre questionando, né, as questões que permeiam a fé, mas sem perder também, né, esse amor pelo Evangelho de Jesus Cristo. Acho que é isso que eu desejo para a nossa comunidade, nos próximos 10, 20, 30 anos, e quantos mais vierem. E desejo estar presente, né, estar perto, participando disso tudo também. Bom, o que eu mais gosto na comunidade, nessa comunidade, é esse jeito nosso de viver como se fôssemos realmente amigos, conhecidos, familiares, irmãos, todo mundo aqui muito bem-vindo, bem acolhido. E sem contar também, obviamente, o principal, que é essa mensagem do Evangelho, do jeito que a gente prega aqui, diferente, sem fazer acepção de pessoas, mas principalmente chamando as pessoas à responsabilidade, à consciência, a viver de maneira responsável e verdadeira o Evangelho de Jesus. É isso que me deixa mais encantado, que eu mais gosto na comunidade. O que eu mais gosto na comunidade é o jeito leve, né, de conduzir a palavra de Deus, a forma como as pessoas são queridas, te acolhe,
a parte social da igreja, acho muito bacana. É isso. Bom, eu desejo que essa comunidade continue viva, continue apaixonada, apaixonante, continue se cuidando, se acolhendo, se abraçando, entendendo o outro na medida da sua complexidade, entendendo que o outro tem seu espaço, que ela continue sendo essa porta aberta para todas as pessoas, que todas as pessoas se sintam acolhidas, amadas, abraçadas e de alguma forma mais próxima do amor de Deus, do cuidado de Deus. Esse é o meu desejo para essa comunidade, que ela tenha muita vida e vida longa pelos próximos 10, 20, 100 anos de muitos bons frutos. Eu desejo para a comunidade que nos próximos 10 anos ela possa acolher muito mais pessoas, que continue sendo esse lugar que as pessoas chegam, encontram tranquilidade, encontram paz e encontram possibilidade de servir a Deus sendo elas mesmas.